Ele, Senhor, para que o Senhor use poderosamente agora para as nossas vidas. Recamanabassúria, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Sou grato a Deus pelo privilégio de retornar a essa casa. Estava com saudades desta igreja, desse povo tão querido, essa igreja tão singular, que é a Catedral dos Milagres. Essa igreja que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu estive nessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Davi. Deus abençoe. Apóstola Rose, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Deus siga sendo glorificado através desse ministério digno e frutífero que Ele tem confiado a vocês. Hoje está aqui comigo a minha esposa, o meu cheirinho. Amém? É a Rose também, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Os músicos, Deus abençoe vocês. Amém? Que o Senhor continue sendo glorificado através das vossas vidas. Quantos acreditam que Deus tem um novo tempo para você? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui essa noite. Quem fez projeto para a sua vida na virada do ano? Levante a mão. Quem fez projeto? Quem pediu algo novo para Deus? Levante a mão. Então nós vamos entender um pouquinho sobre o que Deus tem para nós e como receber esse algo novo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, ou de Jesus, né? Segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Nós vamos ler dos versos 15 até o verso de número 17. Mateus, capítulo de número 9, versos do 15 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem declarar que Deus tem um novo tempo para a sua vida? Levante a mão e declare: Deus tem um novo tempo para a minha vida. Você pode olhar para alguém e liberar essa palavra para alguém, dizendo para essa pessoa: Deus tem um novo tempo para a sua vida. Oh, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Você pode liberar isso para alguém? Olhe para cá. Hoje você vai sair do normal. Você está numa reunião de culto. Você está numa reunião de culto. Você está aqui para adorar a Deus. Isso aqui é anormal, é extraordinário. Não há como você viver o sobrenatural se você não se dispuser a viver de uma forma diferente. Então essa noite você vai profetizar para alguém, profetizar para a sua vida, e vai declarar que Deus tem um novo tempo. Mateus capítulo 9, versos do 15 ao 17, assim diz: Disse-lhes Jesus. Vamos partir do versículo 16. A partir do verso 16. 16, 17 apenas. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem seus odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você que está de pé pode retornar ao seu assento. Queridos, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração no decorrer desta semana que passou.
E eu fiquei apreensivo com o que Deus queria falar. Eu fui estudar, fui pesquisar. Aqui Jesus estava conversando com os discípulos de João. E provavelmente era o dia de jejum especial. E provavelmente era Yom Kippur, o dia da humilhação. Os discípulos de João chegaram para Jesus e disseram: mestre, por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos estão aí sem fazer isso? Aí Jesus lhes dirige uma pergunta: podem porventura estarem tristes os amigos do noivo enquanto estão na presença do noivo, os amigos das bodas enquanto estão em festa? Aí Jesus vai dizer: vai chegar uma hora em que o noivo vai ser tirado, aí eles jejuarão. Mas o que eu quero me ater é nos versículos 16 e 17. Quando Jesus vai falar sobre remendo novo em tecido velho e vinho novo em odres velhos. Jesus disse que não há como colocar vinho novo em odres velhos. Nessa época, eles não usavam garrafas de vidro. O vinho era armazenado, era colocado em odres, que era um objeto feito com peles de cabra. Só que tem um porém: quando o vinho era colocado dentro do odre, que a pele era fresca, o vinho, quando ele fica muito tempo em um ambiente, vocês que moram na cidade do vinho, né? Aqui é a terra do vinho, sabem disso? Que o vinho ele fermenta, apóstolo. Ele fermenta. E quando ele fermenta, ele estufa, ele infla. Ele inflava esse recipiente que era de pele de animal. Então, quando o odre era novo, a pele era fresca, a pele ela era flexível, ela cedia à pressão do vinho. Ela ampliava os seus limites para poder suportar o processo de fermentação do vinho. Mas se fosse um odre velho, a pele já ressecada, a pele sem estrutura, ela não teria condições de suportar o processo de fermentação do vinho. É isso que Jesus estava dizendo: não há como você receber uma coisa nova, não há como você receber algo novo, se você não estiver disposto a mudar. Não adianta você pedir para Deus que 2021 seja um ano diferente na sua vida, se você não estiver disposto a mudar. Mahatma Gandhi, certa feita, disse: seja você a mudança que você quer no mundo. Nós somos considerados por Deus como a caixa da Arca da Aliança. Eu fiz um estudo sobre a Arca da Aliança com o Rabino, quando eu estudei judaísmo messiânico, e eu fiquei impressionado com a explanação, com aquele estudo que o Rabino trouxe da Arca da Aliança. Deus mandou que Moisés pegasse madeira de citim, uma madeira cheia de nós, uma madeira defeituosa, e fizesse uma arca, uma caixa de madeira. Aí Deus falou para Moisés: você vai mandar que revistam a arca de ouro, primeiramente por dentro. Olha o processo, olha a ordem de Deus para revestir a arca. Primeiro você vai revestir por dentro e depois por fora. Não é revestir primeiro por fora para depois por dentro. Reveste primeiro por dentro e depois por fora. A arca, ela era de madeira, mas ela era revestida de ouro. E depois vai fazer uma tampa chamada de propiciatório. O propiciatório, ele será de ouro maciço. Não vai haver madeira, não vai haver outro material misturado com o ouro da tampa do propiciatório. Porque a madeira da arca, a caixa da arca,
representava a natureza humana, e o ouro representava a graça de Deus que transforma o caráter do ser humano. Reveste primeiro por dentro, porque depois que revestir por dentro, revestirá por fora, porque a transformação, o processo de transformação, o processo de mudança começa por dentro, porque primeiro Deus molda o nosso caráter, e a nossa reputação é o reflexo do nosso caráter. Se por dentro eu sou transformado, por fora a minha transformação será patente, será vista, será exposta, será explícita. A transformação começa por dentro. E o propiciatório era uma tipologia de Cristo. A arca era de madeira, mas o valor dela estava no ouro. Você pode ser cheio de defeitos, mas se você permitir Jesus entrar aí dentro, Oricarebaceia. A gente que se preocupa muito com milagres, mas não está nem um pouco preocupado com uma vida de comunhão com Deus. No capítulo 2 de Marcos, nós temos um exemplo clássico. 4 pessoas içam um paralítico pelo telhado. Jesus, olhando para ele, poderia falar: rapaz, levanta e anda. Mas não, Jesus primeiro disse: perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus está preocupado em primeiro ter comunhão com a gente, para depois operar um milagre na gente. Reveste ela por dentro e depois por fora. Cristo só pode habitar em você se houver uma transformação em você. Você só pode viver as coisas de Deus se primeiro você estiver disposto a mudar. Não adianta o apóstolo, a apóstola, o ministério orar por você, ir para o monte, jejuar, clamar, e você vem aqui e recebe o milagre. Mas se você não estiver disposto a mudar, a ter uma vida transformada, não vai adiantar nada. Eles vão orar e você não vai mudar. Você já observou que tem gente que a vida dele parece uma roda? Você já viu uma roda d'água? É aquela roda que fica girando, 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 girando. Ela nunca sai do lugar. Roda, 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 só faz barulho e nunca sai do lugar. Deus me trouxe aqui essa noite com uma mensagem para a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar, mas Deus precisa transformar primeiro a sua mente, para você entender que é chegado um tempo de mudança. Mas essa mudança começará por você. Às vezes a gente se preocupa tanto com mudança no governo. Às vezes a gente se preocupa tanto com mudança na economia, com mudança no sistema de saúde, e a gente se esquece que a mudança tem que começar em nós. Eu vou repetir a frase de Mahatma Gandhi. Gandhi certa feita disse: seja você a mudança que você quer no mundo. A mudança precisa começar por você. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 2, Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aí Jesus vai dizer: não se pode colocar vinho novo em odre velho. Deus, Ele já tem tudo que a gente precisa. Eu vou repetir. Tudo que nós precisamos já foi conquistado no Calvário. Todos os milagres estão ao alcance das nossas mãos, estão à nossa disposição. Ora, vejamos a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre.
Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Crendo recebereis. Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, e disserdes ao monte, passa daqui para acolá, há de passar, e nada vos será impossível. Oh, bendito seja o Senhor. Quem falou isso foi Jesus. E o mesmo Jesus que disse em Mateus capítulo 24 e o verso 35, ele disse, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O mesmo Senhor que disse, está em Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. É esse mesmo Deus que disse em Jeremias 33 e 3, clama a mim e eu te responderei. Ele falou, clama, tem resposta. E Deus não é homem para que minta. Números 22 e 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura ele não faria, ou prometeria e não cumpriria. Então a promessa é, o milagre de Deus está aqui na terra. Deus já fez o milagre. Jesus já conquistou aquilo que você precisa, e Ele conquistou no Calvário. Quando às 3 da tarde Ele gritou, tetelestai, Ele gritou, a dívida foi paga, o véu do templo se rasgou, então o caminho de acesso a Deus foi aberto. Ele conquistou o que nós precisamos. Porém, às vezes Deus não nos dá. Não é que Deus seja ruim, é que nós estamos preparados. Alguém pode colocar aqui Êxodo capítulo 13, versículo 17, por gentileza, aqui na Data Show. Êxodo capítulo 13, versículo 17. E amplia, por favor. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Oh, bendito seja o Senhor para sempre. Eu já vou ministrar milagres sobre a sua vida. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem para o Egito. Vê o versículo 18 ainda. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Até aí, entenda bem. A Torá diz que esse caminho aqui era de apenas 11 dias e meio de caminhada. O mesmo Deus que desceu lá no monte e falou com Moisés lá em Sinai, eu desci para livrar Israel, vou tirar o meu povo com a mão forte do Egito. É o mesmo Deus que olhou para os corações deles e disse, esse povo não está preparado para viver a promessa que eu tenho para eles. Aí o mesmo Deus que tirou eles de lá, fez eles darem voltas pelo deserto. Ficaram rodando, e rodaram 40 anos, até que aquela geração foi consumida e Deus levantou uma nova geração no deserto. A culpa não estava em Deus, a culpa estava neles. Eu vou fazer uma metáfora bem simples para você entender. Um pai que tenha 2 filhos, um de 18 anos e outro de 4 anos de idade. O de 4 anos de idade o pai pega no colo, o pai brinca, mas o pai ama os 2 iguais. Tanto de 18 quanto de 4 anos o pai ama iguais. E aí o pai vai comprar um carro para dar para um dos filhos. Eu vou comprar um carro para dar para um dos meus filhos. A qual filho vocês acham que o pai vai dar o carro? Aquele que tem 4 anos ou aquele que tem 18? Eu vou dar para o de 18, porque o de 18 pode tirar a carteira de habilitação, pode dirigir. O de 18 está preparado para receber o presente. Eu vou repetir, o de 18 está preparado para receber o presente e desfrutar o presente.
E essa noite a mensagem de Deus para você é essa: muda o seu pensamento, muda a sua maneira de pensar, esteja disposto à mudança, tenha uma nova mentalidade, pense diferente, tenha a mente de vencedor, para de ser criança, para de ser bebê mimado, é tempo de viver o novo de Deus para a sua vida. Deus tem coisas novas para você. Aí você questiona por que Deus deu para o fulano e não deu para mim? Por que uns têm tanto e outros nada têm? Porque o pai conhece o filho. E Deus não vai te dar nada para você não desfrutar. Oricalabaciria lamaia. Não há como Deus te dar para o diabo tomar da sua mão no outro dia. Porque aquilo que Deus te dá, Ele dá e Ele sela. É teu, ninguém toma. Deus não te dá cópia, Deus te dá original. Mas você precisa estar preparado para uma mudança. Você precisa estar preparado. Levante a sua mão e diga a Deus: que eu seja um odre novo para receber um vinho novo. Eu quero viver coisas novas. Esse ano é um ano de alinhamento. 2020 foi um ano atípico. No dia 11 de março, nunca mais vai ser esquecida essa data, 11 de março de 2020, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou pandemia do coronavírus. Tudo mudou. Tudo mudou. Só que tem um porém. A igreja se levantou para orar. Lá no estado de Santa Catarina, na minha cidade onde eu moro em São Bento do Sul, Santa Catarina. A minha cidade tem 85 mil habitantes. As empresas, sabe o que estão fazendo, apóstolo? Sabe o que as empresas estão fazendo? Estão contratando carros de som para saírem às ruas procurando pessoas para trabalhar. A minha esposa trabalha numa multinacional. E nessa empresa que a minha esposa trabalha, eles precisam agora, para esse mês de janeiro, de contratar 600 pessoas com urgência, porque não está dando conta da demanda, porque não está dando conta, você está entendendo? As empresas do ramo moveleiro estão contratando a Oxford, que é uma fábrica de porcelana da minha cidade, está contratando gente a rodo para trabalhar. Não tem. Os profetas do caos, no início da pandemia, disseram que o Brasil ia quebrar, que a economia ia quebrar, mas a igreja se levantou para orar. A igreja se levantou para orar. Oh, eu vou repetir: a igreja se levantou para orar. E quando a igreja se levanta, Deus muda a nação, Deus muda a sorte da nação, Deus muda o destino da nação. Olha para cá, o Brasil não precisa de Coronavac, o Brasil não precisa da Pfizer, o Brasil precisa da oração da igreja, da oração da igreja. O que vai mudar essa nação, o que vai mudar essa geração, é a oração da igreja, é o clamor da igreja, é o clamor da igreja. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14. O Senhor disse: mas se esse meu povo que se chama pelo meu nome, olha a entonação da frase, da frase, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, não é esse povo que clama pelo meu nome, não é o povo que invoca o meu nome, é o povo que possui o meu nome, o povo que tem o meu nome, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que leva o meu nome, o povo que tem a minha identidade. A identidade desse povo é filho de Deus, cidadão do céu. Se esse povo que se chama pelo meu nome
se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter. A palavra converter quer dizer mudar. A palavra converter quer dizer mudar o sentido, inverter. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu farei o quê? Os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e como consequência disso, eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Eu sararei a sua terra. Tem crente orando para essa vacina ser aprovada. Tem crente orando para essa vacina ser aprovada. Tem crente orando para algum cientista descobrir o remédio. Mas Deus está dizendo: o remédio está aí. A solução está nos joelhos da minha igreja. Ei, olha para cá. Você precisa entender que a sua identidade é a de igreja. Você não é apenas brasileiro. Você não é apenas americano. Você é igreja. Você é igreja. Você é igreja. Você é igreja. Então o Senhor está dizendo: mude a sua mente. Você quer mudança? Mude. Mude você. Eu já vou orar. Mude a sua mente. Se você não estiver disposto a ampliar o seu território, você não viverá o que Deus tem para você. Há uma unção sobre esse lugar. E essa unção é a unção de mudança, apóstolo. Deus está transformando mentes aqui, apóstola. Deus está transformando mentes aqui. Olha para cá. Deus está dando para alguém aqui a mente que Ele deu para Davi. A mente que Ele deu para Davi. Eu vou te revelar um segredo. 1 Samuel capítulo 17. Eu vou te revelar um segredo. Por que Davi venceu Golias? Davi venceu Golias porque Deus era com ele. Faziam 12 anos que Samuel havia ungido a Davi, antes de Davi desafiar Golias. 12 anos. Não importa quanto tempo faz que Deus te chamou. Não importa quanto tempo faz que você foi batizado. Não importa quanto tempo faz que Deus te escolheu. A unção não tem prazo de validade. Pastor, mas eu não fui ungido. A palavra ungido quer dizer separado. Você é igreja. A palavra igreja no grego é eclésia. E eclésia é literalmente um grupo separado. Então você foi ungido. Quando Deus te chamou, Deus separou você. 1 Samuel. Gente, aqui está o segredo pelo qual Davi venceu. 1 Samuel capítulo 17, alguns versículos, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem pois este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção nisso daqui. Isso, obrigado, querido aí do Data Show. Vamos continuar. Agora, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo de 34 ao 36. Então disse Davi a Saul:
teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim teu servo feria o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu. Olha para cá, segredo. Em momento algum Davi chamou Golias de gigante. Você perdeu de dar glória. Em momento algum Davi falou que Golias era gigante. Ele disse incircunciso, filisteu, cara de segunda classe. O povo disse, ele é um gigante. Davi disse, não, ele é um circunciso. Olha para cá, Deus, levante a mão que eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Hoje eu profetizo sobre a sua vida, que Deus te dará a mente de Davi, que Deus te porá sobre você o espírito que havia em Davi. Você não vai olhar para o problema e vai dizer, não é mais um gigante, é apenas um problema que eu vou vencer, é apenas uma coisa comum que eu vou vencer. Eu vou vencer. Só quem acredita nisso, aplauda, glorifica. Os homens falaram, está vendo aquele gigante? Os homens de Israel viam um gigante, Davi via um incircunciso. Davi via um derrotado. Ele disse, eu tenho aliança com Deus, meu irmão. E esse cara não tem. Ele não é gigante. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Se você não sente mais o efeito dessa aliança, hoje, é agora, o Espírito Santo vai renovar na sua vida essa aliança. O Espírito Santo vai renovar você, recalácia, e você vai sentir o efeito desta aliança. Você vai andar pelas ruas como alguém que tem aliança com Deus. Você vai andar pelas ruas como alguém que tem aliança com Deus. Vai! Quem é ele? Davi, ele é gigante. Não, ele é um incircunciso. Davi nunca chamou Golias de gigante. Você já parou para pensar isso? Você já meditou nisso na sua Bíblia? Davi não chama Golias de gigante. Quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu? E todo mundo chamava, não, é o gigante. É o gigante. Davi dizia, não é gigante. É um guerreiro, um vencedor, um campeão de batalhas. Aí Davi diz, não é nada. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que você tem que mudar a sua maneira de pensar? Por que você não pode pensar como um derrotado? Tem que pensar como um vencedor. Porque todo projeto, primeiro ele nasce na mente. Você está vendo esse prédio bonito aqui? Você está vendo essa cidade maravilhosa aqui? Alguém projetou essa cidade. E o projeto nasceu primeiro aonde? Na mente. Alguém mentalizou e foi, cada dia pensava um pouquinho e foi juntando os pedaços dos pensamentos fragmentados. Pensava um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, e foi juntando aquilo. O tempo foi passando, foi mentalizando uma cidade, e daqui a pouco pegou esse projeto. Daqui a pouco aqueles pensamentos se tornaram em um projeto, e esse projeto saiu da mente, foi para o papel, e está essa cidade bonita. Quando você for construir a sua casa, primeiro você mentaliza ela, como vai ser, porque todo projeto começa na mente. É por isso que Paulo disse, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem gente que quer ter projeto, que quer que 2021 seja abençoado, mas não está disposto a pensar diferente. Não tem como Deus colocar vinho novo em odre velho. Levante a mão para me liberar essa palavra, que eu já vou orar por você. Levante a mão. Hoje eu estou um profeta. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui, eu quero te dar uma mente nova. Eu quero te dar uma mente nova. Você está disposto a receber uma mente nova? Fica de pé.
Levante as suas mãos, que Deus vai liberar sobre a sua vida. Alguém gostaria de vir aqui na frente? Não sei se está podendo, mas alguém gostaria de vir? Ou quem você gostaria de vir aqui na frente? Quando você sair do seu lugar, geograficamente, você vai ver você caminhando, mas isso não é apenas geograficamente. No mundo espiritual, isso é espiritualmente, isso é na sua vida. Vocês vão adorar? Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Escute. Você vai dizer para o Senhor esta noite: Senhor, eu quero uma mente nova. O que era Brasília antes de Oscar Niemeyer? O que era Brasília antes de Oscar Niemeyer? O que era Bento Gonçalves antes do arquiteto que projetou essa cidade? Alguém projetou. E o projeto saiu do papel. E a promessa de Deus para você essa noite é esta: vou te dar uma mente nova. O teu projeto sairá do papel.